Ídolo do torcedor do Galo, Bernard admite ter sido procurado por três gigantes do futebol brasileiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM, em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard: chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de Las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de €1 milhão e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Se existe alguma chance de Felipe Coutinho virar reforço do Atlético. Essa especulação surgiu nas últimas horas, nos últimos dias, para ser mais preciso. Vale a lembrança de que o Coutinho, aos 33 anos de idade, não joga desde fevereiro, quando deixou o Vasco. A saída dele foi bem nebulosa, ninguém entendeu ao certo o que aconteceu. O que constatou-se na época é que houve um desentendimento entre o Coutinho e o então técnico do Vasco, Fernando Diniz. Coutinho estava incomodado com uma série de críticas do torcedor Cruz Maltino e pediu a rescisão de contrato de forma amigável, abrindo mão de um bom dinheiro. Desde então ele não anunciou aposentadoria e nem se acertou com qualquer outro clube. Tinha 7 jogos e 3 gols na atual temporada. Desde seu retorno para o Vasco, em 24, eram 81 partidas, 17 gols e 7 assistências. Vi muito torcedor do Galo se animando com a possibilidade de o Coutinho assumir a camisa 7, que era do Hulk, chegaria inclusive mais barato do que o Hulk, cujos vencimentos no Galo eram de R$2,5 milhões por mês. Mas antes de gravar esse conteúdo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol atleticano e perguntei: Coutinho pode virar reforço do Atlético? E a resposta: não esqueça essa história. A gente... Ô Gilbert, eu ouvi essa conversa. Eu nem levei em conta isso aí, viu? Do Coutinho também, e eu nem levei em consideração também, porque lá no começo do ano, eu conversei com o pessoal do Atlético em relação a uma eventual contratação do Coutinho, no caso dele sair do Vasco de graça e tal, e estar livre no mercado. A resposta foi de que o Coutinho, imagina até que eles já tivessem ido atrás, saber o que teria acontecido aí, mas é que o Coutinho ele não quer jogar bola. Né? Ele não queria jogar bola mais, além de não precisar, né? O que aconteceu com ele no Rio meio que tirou o tesão dele do futebol, especialmente brasileiro. Ele não tem mercado para a Europa. O que aconteceu com ele no Rio, lá no Vasco? Muita pressão no Vasco, muita crítica e ele absorvendo sozinho. É o problema do ídolo, né, cara? É o ídolo voltar pro time. O que aconteceu com o Bernard. O Bernard quase meteu o pé, velho. Exato. Ele falou que quase meteu o pé. O Barba que convenceu ele a ficar, velho. Pois é. Então, assim, mas de repente respirando novos ares, o problema é que eu acho que ele se machuca muito, né, cara? Aí tem o quê? 6 meses que o Felipe Coutinho não joga. Ele não joga desde fevereiro, né? Foi quando ele saiu do Vasco. Quando ele tava no Vasco, ele também não tava jogando muito, né? Então é pior ainda. Cara, ele fez quase 70 jogos no Vasco. O Nicola trouxe aqui os números dele, assim. Não eram números ruins, não. De lesão, teve algumas, não teve? Foi finalista de Copa do Brasil, né? Pelo Vasco aí no ano passado. Então assim, não é que é um jogador ruim, não, Juiz. Mas assim, não joga bola 6 meses, né? É um jogador que tem que ver como que tá a cabeça dele.
porque... Mas, enfim, pro Atlético não é o nome que o Atlético está pretendendo para trazer e que bom que o Jorge Nicola já poupou o trabalho que eu teria de não, sair o pessoal correndo tá atrás reclamando do outros Scarpa, do Dudu, o Felipe Coutinho é muito bom jogador, mas o Scarpa também é, o Dudu também é, mas e aí? Mas vão entregar? Coutinho é melhor, hein? Claro que é melhor. É um ótimo batedor claro de que é falta, melhor. hein? Coutinho joga bola demais. Demais, Mas porém... nunca foi protagonista também não, tá? É isso aí. Eu sou muito fã do Coutinho, mas ele nunca foi protagonista em nenhum clube que ele atuou, esse negócio o protagonista é o Matheus Pereira. Não, cara, mas não é. Esse negócio de colocar o peso do time todo nas costas dele, como foi no Vasco, acabou atrapalhando muito com ele. certeza. O Arthur tem razão nessa aí, velho. Onde ele jogou que ele foi o grande destaque do time? No Liverpool. No Liverpool, o destaque era o Soares. Pronto. É só você pegar o menino andando lá. O de Liverpool você tinha ele, o Soares, os caras faziam, e o Salah também faziam. O protagonista do time era o Soares, aí depois veio também o Firmino junto, mas o Coutinho... Mas na seleção brasileira ele jogou bem. Mas o protagonista era o Neymar. Mas ele jogou bem. Peraí. Não, ele é ótimo, ele só não tem esse peso pra ser um protagonista de um time como ele não foi no Vasco. Ok, mas ser o protagonista de repente ele não é o protagonista, mas ele entrega. É claro. A questão não é essa. Entrega para o protagonista. Né? Então, assim, não é isso que o Atlético não tá nessa de procurar um protagonista pro lugar do Hulk agora, tá? O Atlético precisa de um time. Não tem dinheiro? Primeiro, como é que vai trazer um cara pro lugar do Hulk agora se não tem dinheiro? Um Coutinho, pra mim, não é esse cara. E o Atlético precisa de um time, né? Começa exato. aí. O Atlético precisa primeiro de um time. Depois que o time estiver redondinho, aí você traz a cereja do bolo e tal. Sim. Mas o Atlético tem a dificuldade de ter um time. Se virar e falar assim, o time do Atlético hoje é um time que joga redondo. Não tem, porque sai uma peça, acabou. Então o Atlético precisa de elenco para ter capacidade para resolver. Tanto que o Barba falou claramente de 4 a 5 jogadores que ele quer como reforço nessa janela. Vai trazer todos? Não sei, o trabalho é do Brax, ele que ganha muito para isso. Ele já trouxe um. Trouxe uma oportunidade de mercado que foi o Léo Duarte. Mas vai trazer jogador para qualificar de verdade o elenco? Realmente trazer uma peça que pode fazer a diferença? Porque a gente estava até vendo os meninos conversando hoje, mais cedo, no 98 Esportes e tal. Vamos supor que o Atlético precise, e o Atlético de fato precisa, de jogador do meio para frente. Jogador do meio para frente custa caro, velho. Jogador que faz gol ou que cria lances de gols, custa caro. O Atlético já falou claramente que não tem dinheiro, não tem recurso para trazer jogador nessa janela. Não sei se vai mudar. O Pedro Daniel está trazendo ali uma série de reportagens, né, a Galo TV com o Pedro Daniel, que é o CEO do clube, e falando muito em investir em jogador de base, em projeto, médio e longo prazo, poupar recursos para poder ter um clube sustentável aí a médio e longo prazo, para poder fazer investimentos no futuro. Falou isso, mas o Atlético hoje não tem foco de ganhar nada. Ponto, tá? Se você virar e falar assim, o que o Atlético quer? Quer estar na Libertadores ano que vem. Quer ganhar. Ganhar é consequência, é um susto. Ganhar pro Atlético hoje, Copa do Brasil, Sul-Americano, Brasileiro, é um susto. Mas isso a gente sabe. É só você olhar. É só você olhar as carências que o Atlético tem e algumas delas já fizeram aniversário, né? Meus amigos, estamos falando de primeiro volante aqui há 2 anos. Estamos de um primeiro volante, não estou falando de meio para frente, não. Estou falando de um jogador de defesa. Não estou falando de meia, de criação, articulador, ponta, centroavante matador, aquele que fede a gol. Uhum. Não, o torcedor do Galo está sonhando com um primeiro volante, tem 2 anos. Aí não dá para falar em Felipe Coutinho, não dá para falar em nada do tipo, né? Não dá. Nem se ele tivesse aí batendo na porta do Galo, né? Pulando o muro da cidade do Galo para assinar um papel lá. Nem isso. Não dá, cara. Aí agora... Pois vamos. Então assim... Arroz com feijão. Às vezes as coisas têm que ser faladas meio rasgadas, assim, porque a galera fica, porque o Galo, para ser campeão da Sul-Americana, para ser campeão da Copa do Brasil, precisa disso e disso. O Atlético não quer ser campeão de nada. O Atlético não quer ser campeão de nada, só que não tem coragem de falar também. Coisa boa. Ninguém tem coragem de falar, né? E nem vai ficar mentindo como o outro time aí que fala que quer ser campeão e não tem time para ser. Então assim, o Atlético hoje quer ter um time para ter uma briga lá em cima, tentar beliscar ali uma sexta colocação e tal. Mesmo assim vai ser ir para a Libertadores, chegar numa semifinal de Copa do Brasil e aí se der um susto de Sul-Americana e se der um susto ganhar. Mas de resto, Gil, o Atlético não tem pretensão, não tem ambição, não tem elenco, não tem time
Por que a gente, da torcida, vai ficar acreditando que o Atlético quer ganhar? Não quer ganhar, não tem jogador para ganhar, não tem time para ganhar, não tem elenco para ganhar. Cara, você tá me lembrando uma situação de um dia que o prefeito chegou na cidade e falou assim: povo dessa cidade, aqui tem água? Não. Aqui tem luz? Não. Aqui tem educação? Não. E o que vocês estão fazendo aí? É a mesma coisa do Galo, velho. Cara, mas não quer dizer que o Atlético vai fazer um papel ruim, não. O Atlético vai brigar para ganhar jogos. Só não tem condição de brigar para ganhar títulos. Ponto. Simples assim. Não dá para concorrer com a turma que tá acima novo, ali. Não tô falando de Palmeiras e Flamengo, não. Porque, por exemplo, o Flamengo já saiu da Copa do Brasil. Tô falando tira o campeonato do Flamengo e do Palmeiras. Mas não quer dizer que quem pensa em ganhar vai ganhar também, não, Gilbert. Não. O Flamengo quer ganhar todos os títulos. Mas ele investe para ganhar todos os títulos. Exato. Aí você olha para elenco, para investimento, né? Para base que já tá aí. Então. Pode acontecer do Atlético ganhar, no susto. Num erro de rota aí. Opa, o Atlético ganhou, o Flamengo perdeu. Hoje é muito difícil. Agora, sabe por que eu não vejo não tem essa pretensão e não tem essa ilusão? Porque o próprio CEO do clube, o Pedro Daniel, disse que os investimentos, quer dizer, que não teremos investimentos nessa janela. Então, assim, se o próprio clube não tem essa ousadia, essa vontade, essa pretensão, não vai ser eu que vou ter, velho. E não vai ser eu que vou iludir o torcedor também. Não vai ser eu que vai chegar pro torcedor e falar: calma, nós vamos brigar pela Sul-Americana, não sei o quê. Gente, num erro de rota a gente pode ganhar. Igual a gente quase ganhou ano passado. Um erro de rota. Mas torcer para dar certo. E a nós cabe torcer. Eu acho que o erro de rota já foi ter classificado. Até estava num grupo facílimo, só teta, e fez um esforço danado, quase que não passou. Quase que ficou. Bom, vamos aguardar, Igor Tepe. Mas alguns jogadores precisam chegar, hein? Não tô nem falando pra ganhar, não. Eu tô falando pra não cair, tá? A verdade é essa. Hoje. O Pablo pediu 4-5. Né? Pois é, se o técnico pediu 4-5. Vamos chegar uns 3 pra poder brigar nessa sexta vaga aí, aliás, sei lá, sétima vaga. Das 4-5 teremos Catimba 98, hein? Aqui na 98, de segunda a sexta, um programa comigo, com o Beli Toffoli e Valdir Vigião. Beli Toffoli, inclusive, Gilberto Campos, que vai pra Copa do Mundo. Vai pra Copa. Vai pra Copa, vai trazer uns conteúdos pra gente, direto lá das partidas da cidade onde a seleção brasileira vai jogar. Ok. Enfim, pode participar com a gente lá, tá? Acabou o noticiário do Atlético? Ainda não. Olha, eu nunca vi noticiário tão bom do Hoje Atlético. Foi bom assim, mesmo. Hoje foi bom pra caramba, não foi? Só Foi coisa bom demais. ruim, amigo. Mas é assim, né, Milton? Um dia você tá por cima, um dia você tá por baixo, né, Milton? Ai, que delícia. Aí é com o Leão Lobo, hein? Fala aí. Fogo amigo? Fogo amigo? Fogo amigo, Ué, você me jogou. Bora abrir uma, Gilbert. Descobrimos aqui que a imprensa britânica, mais especificamente o jornal The Guardian, publicou artigos sobre os jogadores, uma espécie de guia, Cirilo, das seleções. E aí eu pude acessar o site do jornal e observar que o Alan Minda recebeu diversos elogios do periódico inglês, que o descreveu como um ponta explosivo, além de jogador destemido e decisivo. Ele também teve características reconhecidas, né? Reconhecido pelo drible, pela velocidade, pela habilidade, quebrar linhas de defesa. E ainda, dentro dessa publicação do The Guardian, o Minda se destacou que após a chegada ao Galo, ele se destacou por ser destemido e eficiente nas transições ofensivas, mostrando uma mentalidade de não ter medo de errar e de buscar sempre o 1 contra 1, chamado X1, para quebrar linhas. Então o Alan Minda, que a gente até chegou já a falar um pouco sobre ele aqui, Cirilo, tem sido destaque na imprensa internacional, mais especificamente na imprensa britânica, que o teve ali pertinho, né? Quando jogava no futebol da Bélgica, na Europa, mas não tinha tanto destaque assim, e agora na seleção do Equador é tido como grande destaque, por isso teve aí algumas linhas descritas neste periódico inglês, viu, Cirilo? Pois é, ô Edu, como é que você encara, hein, o Alan Minda para esse Mundial? Assim, precisa desenvolver bastante ainda, né? Tá num momento ainda de evolução na carreira, mas demonstrou um potencial após um começo um bocadinho devagar, se adaptando ao Atlético, começou a aparecer, inclusive na seleção, Edu. Não, cara, e assim, pro Minda,
da Copa do Mundo, foi muito importante o Minda do Atlético, porque ele não vinha jogando, vinha começando as contestações, porque ele não era aproveitado, foi uma contratação cara, e acho que ele deve muito ao Barba, a confiança do atual técnico do Atlético, que com a saída do Hulk passou a dar mais oportunidade pro Minda, a presença do Cassierra, e desde o clássico, aqueles 3-1 contra o Cruzeiro, o Minda praticamente não saiu mais do time. Ele só não foi titular quando foi poupado. Ele virou um titular absoluto e para muitos incontestável no momento do Atlético. E essa sequência que ele teve no Galo, você não tem dúvida, foi fundamental para a participação dele na Copa. Para o aproveitamento do Alan Minda na Copa. Se vai ser titular ou não na sua seleção, aí é com o treinador. Mas ele chega pronto, fisicamente bem, com minutagem, com ritmo de jogo. Então, esse pré-Copa do Mundo pelo Atlético pode ter sido fundamental e preponderante para o aproveitamento do Minda aqui nos Estados Unidos na Copa. Siga Paulo Azeredo. Eu até pesquisei aqui, aproveitando essa fala do Edu, né? Andei dando uma pesquisada hoje. Ele é tido como um jogador titular hoje. Então, no próximo domingo, na estreia do Equador, aliás, um grupo difícil, né? Que o Equador caiu na Copa do Mundo, na estreia contra a Costa do Marfim, que recentemente bateu a França, o Alan Minda deve sim ser titular ao lado do Alan Franco. E por falar em Alan Franco, já que estamos falando aqui dos jogadores atleticanos com destaque nessa Copa do Mundo, né? O Alan Franco também, matéria que está no nosso itatiaesporte.com.br, viu, Cirilo? O Alan Franco também merece destaque e por isso, num levantamento feito pelo site SofaScore, o volante alvinegro é o segundo atleta com maior minutagem nos últimos 12 meses. Fizeram um levantamento dos jogadores que estão servindo as suas seleções na Copa do Mundo. E o Alan Franco, de todo o ranking da Copa do Mundo, ele é o segundo com mais minutagem, mostrando que também, com o Barba e com os outros treinadores que sempre passam pelo Atlético, é um jogador que tem prestígio e tem minutos em campo, viu, Cirilo? Com certeza, Azeredo, vamos observar, né? Aliás, você estava até olhando aí o calendário. Observar de perto, né? Do lado aqui quase, né? Os caras vão estar em campo, né? 25, um jogaço aqui em New Jersey. Alemanha e Equador, cara. É, grande e tem jogo, um detalhe, grande jogo. Na seleção equatoriana, ele joga de ala direito, né? Ele joga mais como um lateral direito ali, um ala direito. Então é uma posição diferente que ele joga no Atlético. O BKSS o utiliza muito como um ala direito. Ô Cirilo, uma outra informação que eu posso trazer aqui hoje, estou até mais cedo, mas acho importante também para nossa audiência, que é a presença do Pedro Daniel agora aí nos Estados Unidos. Ele embarcou hoje para os Estados Unidos, né? Conversei com ele inclusive a respeito, para confirmar esta viagem, e ele vai participar na próxima sexta-feira, assim como outros representantes de clubes, porque os 40 clubes que integram as séries A e B tiveram um convite feito pela CBF para acompanhar a estreia do Brasil no sábado contra Marrocos na Copa do Mundo, e também participar de uma reunião em Nova York, ali na Times Square, em um hotel na Times Square, sobre a formação da Liga no Brasil. Então parece que a coisa vai tomando cada vez mais forma, e o Pedro Daniel confirmou que estará presente nesta reunião sexta-feira em Nova York, viu, Cirilo? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!